Oi, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao podcast O que Habita em Mim. Eu sou a Gabi Canhete, da Harmonizares, e esse é um espaço onde eu vou falar sobre o que me habita e sobre os lugares onde eu habito. Além de dar voz ao que reside em meu interior, esse também é um lugar de trocas sobre o morar e o Feng Shui, com o intuito de nos aproximarmos ainda mais da morada que habitamos. E que ao compartilhar sobre o que me habita, você possa construir um novo refúgio em seu lar e em você. As portas estão abertas, pode entrar. Esse é o último episódio dessa primeira temporada do Que Habita em Mim. E nesse episódio de hoje eu resolvi gravar de uma forma diferente. Eu resolvi desafiar a mim mesma para deixar fluir realmente aquilo que me habita no mais profundo. Então, no episódio de hoje, eu tô gravando sem nenhum roteiro. Eu tô gravando sem pensar em absolutamente nada antes a respeito do que eu vou falar. Eu tô me abrindo para que eu possa simplesmente deixar sair aquilo que me habita no mais profundo de mim. Então eu te convido a ouvir fazendo o mesmo. Eu te convido a ouvir esse podcast conectada com você mesma. Eu não sei como você me ouve. Eu não sei se você tá na sua casa, se você tá lavando a louça. Eu não sei se você tá no trabalho, ouvindo no fone de ouvido. Eu não sei se você tá dirigindo. Eu não sei se você tá deitada. Eu não sei se você tá com outras pessoas. Eu não sei o que você tá fazendo enquanto você me ouve. Mas eu peço para que você pare um minutinho apenas, só para conectar com aquilo que está em você. O que será que te habita hoje? O que você sente quando você se faz essa pergunta? O que está pulsando hoje em você? Será que tem alguma preocupação te rondando? Será que você está sentindo raiva? Será que você está sentindo calma? Será que você está em um momento super otimista da vida e está entusiasmada? Será que você está apaixonada? Será que você está sentindo medo? Será que você está sentindo fome? O que tem habitado em você? Eu resolvi fazer isso, especialmente nesse episódio, que é o número 7, porque o 7, para mim, ele é um número que tem muito a ver com cura. E já que o nome desse podcast é O que Habita em Mim, para mim é também um precioso lugar de cura eu falar sem pensar nada antes. É uma cura em relação à minha própria confiança em mim mesma, de deixar sair algo que eu não sei o que é. É uma cura e é também uma confiança em mim mesma, em reconhecer que eu não tenho o controle. Eu não tenho controle hoje sobre o que eu vou falar. Eu não tenho controle hoje do que vai sair nesse episódio. Mas, ao mesmo tempo, o fato de não ter o controle, de não saber o que vai vir, abre tantas portas, abre tantas possibilidades. E qual será que é a porta hoje que eu preciso acessar dentro de mim? Então, eu te convido a fazer esse percurso comigo para ver o que vai me atravessar, né? E o que for me atravessar que possa te atravessar também. Vamos lá? Nem sempre é fácil viver os finais de ciclo. Fins de ciclo são pequenos lutos que a gente precisa encarar às vezes. E olhar para os lutos, viver os lutos, viver essas pequenas mortes, essas pequenas podas, nem sempre é fácil. Eu tô vivendo esse pequeno luto, esse pequeno fim de ciclo agora, já que esse é o último episódio dessa primeira temporada. Mas não significa que por ser o último dessa primeira temporada que o podcast vai morrer aqui. Não, muito pelo contrário. O fato de dar essa pequena pausa, na verdade, é uma oportunidade que eu tenho de olhar para o que faz sentido e olhar para essas coisas com um certo distanciamento.
para eu poder ter mais clareza de quais são os próximos passos a dar, a seguir. A gente está agora entrando em um fim de ciclo também, já que é chegada, do final de ano. E às vezes a gente começa esse final de ano com uma baita de uma ansiedade, pensando nos próximos projetos. E antes de pensar nesses próximos projetos, pensando também nas coisas que a gente precisa concluir. Quais são as coisas que a gente precisa finalizar, Quais são os trabalhos que a gente precisa entregar? Quais são as metas que a gente precisa cumprir? Todos nós vivemos esses finais de ciclo, sejam através das estações do ano, através do calendário, seja através, às vezes, de um divórcio, de um final de um relacionamento, ou quando a gente perde uma pessoa querida. Esses lutos são lutos muito difíceis, da gente viver e da gente sentir. Porque esses lutos fazem a gente acessar as nossas sombras, fazem a gente acessar a nossa vulnerabilidade e fazem a gente perceber que a gente não tem controle nenhum. A gente não tem controle nenhum de nada na vida. E ao mesmo tempo que é difícil a gente pensar nisso, quanto a gente não tem controle, é aí que reside também a beleza da vida. Quando a gente percebe que a gente não tem controle, a gente pode se abrir para o novo. E quando a gente se abre para o novo, sem tentar segurar, sem tentar ter a certeza que aquilo é seguro, é aí que a vida pode nos surpreender de alguma forma. Antes de iniciar o episódio de hoje, eu acendi uma vela. Eu acendi uma vela e fiz uma prece para que eu pudesse ser guiada nesse falar sobre o que me habita. Eu me permiti ser atravessada por uma força que é a força do grande mistério. Eu fiz uma oração e simplesmente falei em voz alta: eu me abro e eu me permito ser atravessada pelo mistério. Eu me permito ouvir a voz dos meus guias. Eu me permito ouvir a voz da minha sabedoria interior. E é assim que eu vou falando sobre o que me habita hoje. Com uma vela acesa, de pé, com os pés descalços, de olhos fechados. Eu tô deixando sair algo que eu não tenho controle nenhum sobre o que é. E só pra você entender, eu tô gravando de dentro do meu guarda-roupas. Eu faço uma cabaninha dentro do meu guarda-roupa e eu fecho com alguns colchões, porque esse é um lugar onde o som ele fica com uma melhor qualidade. Eu tô falando com você de dentro do meu guarda-roupas. Eu tô falando com você de dentro do que existe de mais íntimo em mim. Simbolicamente, o nosso guarda-roupa, ele tem todas as nossas camadas. É nele que a gente guarda as nossas roupas, Sendo a roupa um símbolo da maneira que a gente se apresenta no mundo. A maneira que a gente se veste fala muito sobre a gente. Eu tô falando com você de dentro de um lugar onde eu guardo tudo que é de mais valioso pra mim. Porque além das minhas roupas, aqui também tem muitos símbolos da minha intimidade. No meu guarda-roupas, eu guardo, além das roupas, uma caixa que fica lá na última prateleira. Nessa caixa, eu tenho cartas das crianças, eu tenho cartas que eu já escrevi a mim mesma, eu tenho recordações valiosas e preciosas que estão lá, simplesmente guardadas em um cantinho onde tem tudo que é de mais sagrado pra mim. Tá aqui, dentro desse guarda-roupa. Dentro desse guarda-roupa, lá embaixo, na primeira prateleira, tem alguns sapatos, poucos, mais ou menos uns 3 pares. Sapatos que eu uso poucas vezes e que aqui simbolizam pra mim o meu caminhar. Dentro desse guarda-roupa tem também a minha meta dos sonhos, a minha árvore dos sonhos que eu fiz esse ano. Dentro desse guarda-roupa tem os meus cadernos de escrita, um caderno onde eu escrevo as coisas que eu sinto. Dentro desse guarda-roupa tem um baguá, que é um mapa energético que representa as forças da natureza no Feng Shui. Dentro desse guarda-roupa tem alguns cristais. Dentro desse guarda-roupa tem alguns livros. 2, que são os que eu tô lendo no momento. E simbolicamente, antes de começar, eu vim e acendi uma vela dentro do meu guarda-roupa.
eu acendi uma vela dentro de mim mesma para clarear aquilo que eu precisava falar hoje. E eu te convido a se perguntar o que é que tem dentro do seu guarda-roupa. O que você mantém dentro desse lugar que fala tanto sobre você? Como é que estão as suas gavetas? Como é que estão as suas roupas? Você usa as roupas que você tem? Tem roupa a mais? Tem roupa a menos? As roupas que você tem te cabem? Te servem? E os sapatos? O que é que você sente quando você olha para o seu guarda-roupas? O que é que você sente quando você olha para as camadas que representam você mesma? No Feng Shui, a gente tem uma área conhecida popularmente como a área do sucesso. É a área do reconhecimento. É a área onde a gente tem a vibração do elemento fogo. Essa área é uma área que, quando ela tá em harmonia na casa, ela tem uma profunda relação com a maneira que a gente se sente reconhecida no mundo. Mas mais do que isso, é a maneira como a gente se reconhece também no mundo. Essa área, quando ela tá em desequilíbrio, ela também fala, né, sobre as nossas máscaras. Sobre as máscaras que nos impedem de nos mostrarmos como a gente é realmente. Todo mundo tem uma máscara. Todo mundo tem uma persona, né, dentro de si. A gente tem, eu, por exemplo, né, falando de mim, eu tenho a persona mãe. A persona mãe, ela tem uma forma, às vezes, de falar, ela tem um certo tipo de comportamento, ela tem um certo tipo de roupa. Tem a persona profissional de Feng Shui. A persona profissional de Feng Shui, ela também, às vezes, parece ser um pouco mais zen do que é realmente. Ela também tem um outro jeito de se vestir que parece um pouco com a mãe. Mas ela tem um ar diferente da mãe, por exemplo, da persona mãe. Tem a persona artista também que habita em mim. Essa persona artista, ela é mais como eu sou, eu acho mesmo. Não se preocupa tanto com a roupa. A roupa, às vezes ela tá suja de tinta, às vezes ela tá um pouco encardida, porque afinal de contas eu sou uma artista que mora em chácara. Tem a persona esposa, que tem também um outro temperamento, enfim. E todas essas personas compõem a persona que sou eu. E hoje eu percebo que todas essas facetas, todas essas multifacetas, elas estão muito alinhadas com quem eu sou. Por mais que a Gabi, consultora de Feng Shui, ela tenha um ar zen, a Gabi mãe também tem. Bem menos, obviamente, porque a Gabi mãe é muito mais estressada do que a Gabi consultora de Feng Shui. Mas o que eu quero trazer aqui é que quando a gente tá em harmonia com a gente mesmo, embora nós tenhamos várias personas e várias facetas, a gente consegue ser a gente mesmo. Porque a gente simplesmente é. E é porque é, não é pra querer agradar o outro. A gente é porque a gente é. E tá aqui falando sobre o que habita em mim, hoje, gravando um podcast, pra mim, é um símbolo muito grande de reconhecimento em quem eu sou. Não um reconhecimento para ser vista de determinada forma por outra pessoa, não. O que habita em mim, ele é puramente a essência do que eu sou. E isso está ainda se transformando. É algo que está acontecendo, que está em transformação, que está em movimento, não é algo engessado. E eu tô falando isso porque nessa primeira temporada foi uma rica experiência, uma rica oportunidade de treinar a minha fala, de perceber as coisas que eu quero falar, de perceber o meu tom de voz, a maneira que eu escrevo. Foi um mergulho muito dentro de mim poder parir esse projeto. E isso é algo que tá em transformação. A segunda temporada do Que Habita em Mim, ela tá vindo aí. Ela tá vindo. Mas para ela chegar, eu vou viver esse final de ciclo. Eu vou viver, observar e pausar um tempo para perceber quais são os próximos passos daqui adiante. Como é que a Gabi vai querer se apresentar agora, a partir do que habita nela agora, depois de ter vivido essa primeira temporada. E eu tô contando tudo isso simplesmente porque eu tô falando que me habita. E também para te provocar a perceber
Qual parte sua desse novo ciclo que tá vindo precisa ser parido? Qual parte sua precisa ser olhada? E como se olhar através do seu guarda-roupas? Que através desse mergulho dentro daquilo que é de íntimo em você, você possa se perceber, você possa caber em você mesma, caber nas suas roupas e nas roupas que você gosta de usar. Não as roupas que você precisa usar para apresentar ser X pessoa. Tudo bem se às vezes você precisa encarar um personagem ali, por exemplo, às vezes em uma situação de trabalho. Mas que você saiba que você está cumprindo um papel e que aquela pessoa não é 100% você. Que você possa se reconhecer através do que habita em você. E que para isso você possa se olhar, possa acessar a sua força, possa iluminar as partes escuras. E iluminando essas partes escuras, você possa tirar aquilo que não faz sentido para deixar vir uma potência maior do que te habita. Para mim, falar sobre o que me habita é muito como também fazer uma prece. Falar sobre o que me habita é como se eu sintonizasse ali uma antena e através dessa antena eu emito as coisas que eu tô sentindo para receber de volta do universo algo que eu não sei o que é, algo que eu não tenho controle, mas simplesmente confiando que vai ser algo bom, que vai ser algo que vai me completar de alguma forma. Então eu finalizo essa primeira temporada do podcast te lembrando de confiar em si mesma, te lembrando de confiar em si mesmo, te lembrando de ter coragem de parir os seus sonhos. Tenha coragem de mostrar quem você é. E isso pode ser feito de uma forma muito simples, olhando para o seu guarda-roupas. Pode ser que dê trabalho, pode ser que leve tempo, mas que através do seu guarda-roupas você possa acessar aquilo que está guardado no mais íntimo de você. Que você possa acessar essa escuta da alma. Que você possa se abrir para ouvir os seus guias. Seja lá a maneira que você queira chamá-los, né? Pode ser guia, pode ser intuição, pode ser espírito, pode ser anjo da guarda. Enfim, tem um mistério aí esperando por você. Tem algo maior querendo que você se abra. A gente não tá aqui à toa na Terra. A gente não veio aqui à toa. Eu acredito muito que tudo que a gente passa é sim pra nossa aprendizagem, é sim pra nossa evolução. Eu já falei que eu também acredito que nada na vida é por acaso. Eu não sei exatamente por que eu tô falando disso hoje. Eu não sei exatamente por que isso tá me habitando hoje. Mas quer saber? Eu não quero saber. Eu não faço questão de saber, porque se eu me abro pro grande espírito, se eu me abro pro mistério, se eu me abro pra algo que é intangível, eu sei que algo maior pode me mover. Eu sei que algo maior pode direcionar a minha vida. E isso não representa grandes aplausos, títulos, enfim, não, sem garantia de nada, mas só a garantia de que eu ouvi a minha bússola interna. Só com essa garantia de que eu tô fazendo o que deve ser feito agora, porque eu sinto que deve ser feito agora, e ponto. Então, gente, é isso que me habita hoje. Muito, muito, muito obrigada por me acompanhar aqui. Eu espero muito que em breve a próxima temporada do Que Habita em Mim possa chegar fazendo morada em você. Para que isso aconteça, fica o convite para você apoiar esse projeto. Eu vou deixar o link na descrição desse episódio com as possibilidades de você colocar energia no que habita em mim. E é isso. Mais uma vez eu quero agradecer a equipe do Que Habita em Mim. A Babi, que fez toda a gestão desse projeto comigo, quando esse projeto era só uma ideia. Ao Shin, que faz a edição desse podcast, que tem toda a sensibilidade, né, com a sua trilha sonora, né, de ir costurando ali as coisas que eu vou falando e deixar essa escuta tão gostosa de se ouvir. A Hora C, que é quem faz as artes, toda a identidade visual do podcast. E eu quero agradecer a mim mesma por ter tido coragem, por ter coragem de estar aqui falando sobre o que mora em mim. É isso, bons fins de ciclo pra você.
Bom novo ciclo pra você. E a gente se vê em breve no fluxo do vento e da água na próxima temporada do Que Habita em Mim. Até!